Você já percebeu que a memória RAM está muito mais cara do que alguns meses atrás? E não é impressão sua. Em alguns casos, os preços subiram até 90% só no início de 2026. Mas o que aconteceu? Por que algo tão comum, usado em praticamente todos os computadores, ficou tão caro? A resposta curta é inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de uma quantidade absurda de memória RAM para funcionar. Muito mais do que um computador comum. Para você ter uma ideia, um único sistema moderno de IA pode usar a mesma quantidade de memória que centenas ou até milhares de computadores pessoais combinados. E esse é apenas o começo. Empresas como Google, Microsoft, Amazon e OpenAI estão construindo enormes data centers de IA e cada um deles precisa de quantidades massivas de memória. Imagine que existem 100 unidades de memória sendo produzidas. Se as empresas de IA compram 60 ou 70 delas, sobra muito menos para o resto do mercado. Ou seja, menos memória disponível para consumidores comuns. E quando algo fica escasso, o preço sobe. Mas por que os fabricantes simplesmente não produzem mais memória? Porque não é tão simples. Produzir memória RAM exige fábricas extremamente complexas, que levam anos e bilhões de dólares para serem construídas. E existe outro problema ainda maior. Os fabricantes estão priorizando um tipo específico de memória chamado HBM. Significa High Bandwidth Memory, ou memória de alta largura de banda. Essa é a memória usada em sistemas de inteligência artificial. Muitos fabricantes estão convertendo suas fábricas para produzir memória voltada à IA, reduzindo a produção da memória tradicional usada em PCs e notebooks. Então o problema não é apenas a demanda que aumentou, mas também que a produção da memória comum diminuiu. E tem mais, a memória usada em IA é muito mais lucrativa. Os fabricantes podem ganhar até 60% de margem produzindo memória para IA, muito mais do que produzindo memória comum. Alguns especialistas dizem que a indústria entrou em um estado de pânico, porque a demanda por memória está crescendo mais rápido do que a capacidade de produção. E isso vai melhorar em breve? Provavelmente não, porque a demanda por inteligência artificial está apenas começando. Estamos vivendo uma mudança estrutural no mercado. Não é apenas um aumento temporário, é uma mudança permanente. E tudo isso por causa da inteligência artificial. Agora você sabe por que a memória RAM está aumentando tanto e por que isso é apenas o começo. Se você chegou até aqui, comenta Paçoca, se inscreve no canal e não esqueça, nosso grupo de promoções está na descrição desse vídeo. Assim que os preços melhorarem, estaremos lá divulgando.